Eu vou te ensinar em 3 passos como identificar erros na concessão da sua aposentadoria e o que você pode fazer para corrigi-los e aumentar o valor da sua renda mensal inicial. Então já vai anotando aí, presta muita atenção neste vídeo, que talvez você consiga aumentar o valor do seu benefício mensalmente. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, você precisa reunir a documentação correta. Existem documentos básicos que você consegue pegar facilmente pelo site ou aplicativo do Meu INSS e você precisa ter em mãos. Primeiro documento, carta de concessão da aposentadoria, de preferência com a memória de cálculo, ok? Segundo documento, o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o extrato completo com vínculos e remunerações. Terceiro documento, extrato de pagamento. Desde o primeiro dia, o primeiro mês que você sacou o seu primeiro salário de benefício da aposentadoria até o mês atual, ok? São os 3 documentos básicos essenciais que você vai precisar ter em mãos. Agora, pessoal, se você tiver um destes documentos aqui que eu vou falar agora, também é muito bom, certo? Mas aqui vai depender caso a caso. Carteira de trabalho. Independente se a carteira é antiga, se é recente, se você tiver em mãos, reúna. Contrato de trabalho, guias de pagamento do INSS, certo? Para quem ia lá, preenchia a guia e fazia o pagamento. Se for o seu caso, se você tiver entrado com uma ação na Justiça do Trabalho, pegue a sentença de procedência, que determinou ali o reconhecimento de tempos, de salários, também é um documento muito importante, se for o seu caso. Se você tiver trabalhado submetido ou submetida a condições de insalubridade e periculosidade, o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ok? São documentos também muito importantes, E aí você vai analisar o seu caso e qual destes documentos você tem, ok? Primeiro passo, reunir a documentação correta, que é muito importante na hora da gente fazer a análise. O segundo passo, você vai comparar, você vai fazer uma análise entre as informações que constam no seu CNIS com a documentação que você tem, porque o INSS erra muito, pessoal. E olha só, você vai tentar identificar divergências, certo? Na sua carteira de trabalho, no seu contrato de trabalho, na sentença, eventualmente, trabalhista que você tenha, se os períodos que foram determinados ali, reconhecidos na Justiça do Trabalho, o INSS homologou, computou, você basicamente vai ter que identificar se tudo que consta no sistema do INSS confere, está de acordo com a sua vida contributiva, todo o seu período contributivo. E eu vou fazer aqui agora 11 perguntas para você, você vai respondendo aí, ok? É assim que a gente faz a análise se existem erros na concessão da aposentadoria. Presta muita atenção. Primeira coisa, primeira pergunta. Todos os seus vínculos estão no CNIS com data de entrada e data de saída? Primeira pergunta, você precisa identificar. Segunda pergunta, todos os seus salários de contribuição estão corretos? Terceira pergunta, existem indicadores de pendência no seu CNIS? Observe aí. Do lado, pessoal, tem várias siglas. O INSS possui diversos indicadores. Se estes indicadores não forem resolvidos, isso pode ocasionar a redução no seu tempo de contribuição, o não reconhecimento de um período que faça a diferença no momento de você se aposentar, salários de contribuição que não foram computados. Então, muito importante. Quarta pergunta. O INSS reconheceu todos os seus períodos trabalhados com periculosidade ou insalubridade, aqui específica para os trabalhadores que desenvolveram atividades especiais. O que é muito comum. Você trabalhou sua vida inteira ou parte da sua vida submetido a condições de periculosidade ou insalubridade, fez o pedido da sua aposentadoria achando que o INSS iria reconhecer, iria fazer o cálculo diferenciado, e o INSS simplesmente não reconheceu um único dia. E aí você consegue se aposentar, porque você tem o tempo de contribuição, tudo certinho, só que ele não fez o cômputo das atividades especiais. Isso acaba influenciando negativamente no valor da sua renda mensal inicial. Então, muito importante.
ok? Quinta pergunta. O período reconhecido na Justiça do Trabalho, se for este o seu caso, foi computado pelo INSS? Se não, meu amigo, aí está mais um erro que precisa ser corrigido. Sexta pergunta. Os salários reconhecidos na Justiça do Trabalho foram também computados pelo INSS? Sétima pergunta. O período de recebimento de auxílio-doença foi computado pelo INSS? Muitos segurados, né, trabalham, se afastam, recebem um auxílio-doença e depois voltam a trabalhar, voltam a contribuir, né? E o INSS, algumas vezes, não faz o cômputo desse período de recebimento de auxílio-doença, o que é um erro, ok? Vamos lá, oitava pergunta. O seu tempo de contribuição total está correto? Aí você precisa bater muito com a sua carteira de trabalho, com o seu contrato de trabalho, com as guias que eventualmente você tenha pago para o INSS. É um erro, talvez seja o erro mais comum. Né? Você tem lá na sua cartinha de concessão um período, né, que o INSS calcula de tempo de contribuição, quando na verdade você teve muito mais tempo de contribuição. E isso pode influenciar no fator previdenciário, né, no requisito mínimo, no tempo de contribuição mínimo, né, pessoal? Então é muito importante você procurar verificar, né, se existem divergências entre as informações que constam no CNIS e a sua realidade, né, o que foi a sua vida contributiva. Nona pergunta. A média de todos os seus salários está correta? Pessoal, aqui é um pouquinho mais avançado, porque os cálculos são complexos. O INSS, na cartinha de concessão com memória de cálculo, geralmente, né, eles colocam lá, média dos salários, tal. De vez em quando, o INSS erra. E, obviamente, qual a principal consequência? O valor da sua renda mensal inicial fica lá para baixo. Então, você tem que saber, né, se o INSS calculou ou não de forma correta. Décima pergunta. O fator previdenciário calculado pelo INSS está correto? Novamente, o cálculo do fator previdenciário é um pouco complexo. Ele vai envolver o tempo de contribuição e a idade, né, entre outros fatores, e você precisa ter certeza, né, se, no seu caso, o fator previdenciário foi calculado da forma correta. 11ª pergunta, que é muito importante, pessoal, principalmente depois da reforma da Previdência que aconteceu em 2019. A regra escolhida para a concessão da sua aposentadoria foi a mais vantajosa? Diante, né, de várias opções, o INSS calculou e concedeu a regra mais vantajosa? Você precisa ter certeza, certo? Então foram 11 perguntas aqui que eu te fiz. Se você, meu amigo, pelejou aí para responder uma dessas perguntas, não tem certeza, né, já é aqui o nosso terceiro passo. Como resolver, certo, os erros que constam na sua carta de concessão no seu CNIS. Eu recomendo fortemente que você consulte um profissional que seja especialista em concessão e revisão de aposentadorias, porque é ele que vai conseguir identificar quais são os erros que existem, mapear tudo direitinho e traçar a melhor estratégia para corrigi-los e, consequentemente, promover um aumento na sua renda mensal inicial. Lembrando que você precisa ter se aposentado há menos de 10 anos, porque aí você consegue, né, identificando os erros, traçar a estratégia, né, juntar a documentação, refazer os cálculos e apresentar para o INSS, ok? Então eu recomendo fortemente que você faça uma consulta com um profissional especialista. E qual a consequência? Né? As aposentadorias podem aumentar 10%, 20%, 50%. Em alguns casos, a aposentadoria pode dobrar, triplicar, sem depender de absolutamente nada, apenas com a correção dos erros praticados pelo INSS, certo? Então, este é o conselho que eu te dou. Você precisa saber se toda a sua vida contributiva foi analisada de forma correta pelo INSS e buscar, certo, o seu direito antes da ocorrência da decadência, ok? Depois de 10 anos, aí, infelizmente, você não poderá mais questionar os erros que o INSS cometeu na concessão da sua aposentadoria. Tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que mais aposentados saibam como identificar erros no momento da concessão da aposentadoria e o que fazer para corrigi-los. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!